Mas segue essa disputa, Mauro César. O que falar desses dois, dessa dupla Pedro e Gabigol, que vem dividindo a torcida do Flamengo, né? Tem gente que está do lado do Gabigol, tem gente que está do lado do Pedro. A sua opinião sobre esse assunto, Mauro? A primeira vai a partir de alguma meia dúzia de bobalhões que o cara que paga o ingresso para ver um jogo e durante um jogo difícil, um clássico, o time jogando mal, o cara está preocupado em vaiar um jogador porque o outro é o queridinho dele, que é isso. O cara é Gabizete, então o Gabizete é assim, ó, quem está no lugar do Gabriel é o Pedro. Podia ser o Vanderlei, o Vampeta, eu, você também, que também é Pedro. Vai ser vaiado. Ele vai ser mais logo. Vai ser vaiado, não tem jeito, porque o Gabigol tem que jogar. Não, mas o Gabigol ficou 6 meses sem fazer um gol, fez ali contra o Sampaio Corrêa, né? Tudo bem, mas é o Gabriel. Aí ele entrou contra o Vasco, perdeu um pênalti. Mas tá tudo bem. Teve uma bola também que o De La Cruz colocou em condições de marcar e ele não aproveitou, mas está tudo bem. Claro que o Pedro está jogando mal, mas também, assim, eu acho que tudo faz parte também de um processo com um time que está muito mal, a partida foi muito ruim. O Tite é um técnico assim, gente, ele vai montar o time dele pela defesa, depois ele vai tentar avançar e criar outros movimentos. Na coletiva ele falou, ele deu um sinal muito claro, não estou aqui dizendo se é certo ou errado, tá, gente? É como ele trabalha. Né? Tem muito torcedor que só observa o próprio time. Então o cara conhece o Tite, mas não se aprofunda de como é que ele trabalhou no Corinthians, como é que ele costuma agir. Bem, ele é assim, ele monta o time pela defesa. Você pegar o time do Corinthians em 2011, foi exatamente assim. Quando o time foi eliminado da Libertadores pelo Tolima, e ele não foi demitido, aí para o Roberto Carlos, para o Ronaldo, tem ali uma limpa ali, né? Uma mudança no elenco, e é assim que ele trabalha. Ele vai montar primeiro a linha defensiva, aí ele fala, o Flamengo perdeu muito ano passado, comigo foram 4 derrotas, foram 20 ao todo. É um absurdo perder 20 jogos na temporada. Ele falou, é muito, jogamos 12 partidas e perdemos 4, a gente não pode perder tanto. Ou seja, está dando um claro sinal. A preocupação dele é tomar menos gols, é melhorar o desempenho defensivo. Agora, tem muita coisa para fazer. Está ruim, está péssimo. Mas é o Campeonato Carioca, é o começo da temporada, aquela ladainha que a gente fica repetindo aqui, porque não adianta o time estar voando agora. O Santos está voando agora, no Paulista. E se jogar mal a Série B, o que vai adiantar? O que vai adiantar? Eu vejo uma coisa com o Santos e tudo. Cara, o objetivo do Santos não é esse. É a segunda metade do campeonato. Tem vários jogadores veteranos. Será que vai aguentar? Vamos ver. Não estou dizendo que sim nem que não. Não estou aqui fazendo uma previsão pessimista. Só acho que é cedo para empolgação e é cedo para achar que a terra é arrasada. A gente repete isso todo ano, porque as pessoas pegam esse período que só tem o estadual e ficam desesperador. Pode ser a situação do Botafogo, também fez um jogo ruim, passou por várias mudanças no elenco. Já teve o jogo lá do Aurora contra o Melgar. A Aurora ganhou de 1-0, quarta-feira que vem na Bolívia, né? Jogam no Peru, Melgar joga em casa. Daí sai o adversário do Botafogo na outra quarta, uma semana depois da quarta-feira de cinzas. O Botafogo sai para jogar no Peru ou na Bolívia e começar a definir se ele segue na Libertadores. E aí vai ter que jogar depois com o Bragantino, tudo indica, para poder chegar na fase de... E quase o Flamengo se meteu nessa enrascada aí, porque andou perdendo esses jogos que o Tite citou e correu o risco de não conseguir a vaga na Libertadores em sua fase de grupos, como aconteceu com o Botafogo. Então, assim, eu entendo que é uma fase de montagem de uma equipe. Se vai dar certo, só o tempo vai dizer. Mas eu acho que isso é parte do processo. As críticas pontuais às atuações são pertinentes, devem ser feitas, é claro. Né? Agora, a questão não se resume a Pedro e Gabigol. E o Gabigol, quem clama pela sua escalação a qualquer custo, está defendendo a carteirada. O Gabigol tem que jogar de qualquer maneira, porque no ano passado ele foi muito mal, ele já perdeu o pênalti clássico, ele perdeu a chance clara que o Pedro não teve. O Pedro está mal também, mas o Pedro não teve a chance que ele teve, não. A bola não chegou para ele. Claro que ele pode se movimentar mais, o Pedro também pode colaborar mais. O Gabriel tem uma outra dinâmica, outra característica, ele participa do jogo, vai buscar mais a bola, mas está muito aquém. Os dois estão abaixo. Sendo que o Gabriel está abaixo há muito mais tempo. Vou lembrar aqui de novo. Ele fez um gol com o Sampaio Corrêa, quebrou um jejum de 6 meses. Então por quê? Por que ele tem que jogar? Você é contra o Gabriel? Não, eu sou contra o jogador atuar na carteirada. Eu sou contra o jogador jogar porque ele tem uma história no clube. Tem que jogar bem. Se pensar assim, o Luan é titular do Grêmio até hoje. Ele foi o rei da América, quando o Grêmio ganhou a Libertadores. Ele não só foi vendido, levaram ele de volta, deram uma chance, uma oportunidade ao homem, né? Durou meses já. Foi despachado de novo, está lá no Vitória, do Vampeta agora. E não jogou ainda, viu? E não jogou. Tem mais de 2 meses lá. Não, assim, é assim que funciona, gente. As coisas, né? O Pato passou agora para o São Paulo, a passagem dele anterior foi até boa, passou agora... 2015, né? Mal jogou porque não conseguiu, tchau. É assim, o futebol é assim.
Não estou dizendo que o Gabigol tem que dar tchau para ele, mas ele não pode ser esse clamor para que ele jogue a qualquer custo, como ele também está mal, os dois estão mal, mas também isso é um pouco não, em parte é reflexo do mau funcionamento da equipe. O Flamengo cria muito pouca chance de gol, mesmo quando tem posse de bola, quando está no campo de ataque, cria muito pouco, ainda não encontrou ali um posicionamento para o De La Cruz. O Gerson está jogando uma função diferente, não acho até que ele jogou tão mal nessa partida, acho que ele foi até mais participativo do que em outros jogos, fazendo desarmes, participando mais do jogo, brigando mais pela bola, mas ele está numa outra função, ele que vem buscar a bola do meio dos zagueiros. Então o Tite está fazendo algumas mudanças, algumas experiências, o time está mudando, as jogadas de bola parada começam a dar algum sinal, né? O próprio gol aconteceu, foi uma jogada já no meio do desespero, mas foi mais uma jogada de bola parada que acontece muito, a cobrança curta para Ayrton Lucas fazer o cruzamento, tentou outras vezes contra o Vasco, contra o Botafogo, já teve gol de bola parada da primeira trave, então assim, algumas coisas já vão acontecendo, agora é um processo. Também não adiantaria nada o Flamengo dar uma chapuletada no Vasco, no Botafogo, daqui a 3, 4 meses está em uma fase. Assim, é só um começo de temporada. Eu acho que esse frenesi, eu não sei como é que as pessoas conseguem ter conclusões definitivas sobre isso em tão pouco tempo. E amanhã o Vinha ficará à disposição do técnico Tite no jogo contra o Volta Redonda às 4 da tarde do Maracanã. Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like. Ontem eu estava assistindo o programa, acho que foi ontem, né? Que o nosso pilhado estava aqui falando do Gabigol. O Gabigol é ídolo. Aí o Mauro César falou assim, não, o Zico também é ídolo. Vai colocar o Zico para jogar também? Vai jogar só pelo status, pela idolatria? É carteirada. Se o cara tem mais história, mais peso que ele. O Pedro é importante também, mas o Gabigol é um jogador já histórico. Então ele vai jogar porque ele fez gol em final e tal? Não, ele tem que continuar fazendo gol em final, um jogo com bola rolando. E o Pedro foi muito importante na campanha do Flamengo da Libertadores. O gol da final foi do Gabriel. O Gabriel fez uma bela temporada, ajudou muito o Pedro, mas o Pedro é muito gol. O jogo do Vélez lá, por exemplo, foi a última grande atuação do Flamengo com o Dorival, ele foi o melhor jogador, foi artilheiro da Libertadores, gente. O Flamengo foi campeão invicto da Libertadores, ganhou quase todos os jogos, teve um empate, o resto foi tudo vitória, o goleador foi o Pedro. Ele não está também na história de uma conquista importante, pelo amor de Deus, só o gol da final que vale. É só o gol da final que vale, os outros gols não valem nada, né? Não tem cabimento isso. Então, quando o Flamengo foi, sei lá, campeão brasileiro, o gol do título foi do Nunes. Então, o que o Zico fez não valeu nada. O Zico fez 500 assistências, não sei quantos jogos espetaculares, mas o Nunes fez o gol, tá na história, mas o Zico também tá. Isso é uma bobagem, né? Uma coisa assim... É que tem isso hoje. Hoje tem torcedor de jogador. O cara torce mais pro jogador do que pro time. É impressionante. Tem torcedor de jogador. O cara quer o jogador dele em campo, o queridinho dele. O time é secundário. Eu penso diferente, eu acho que o time, o clube em primeiro lugar, jogador tudo passa, o clube é que fica. E jogador tem que brigar para jogar, tá bem, se não tá bem não joga, pode ser quem for, tá mal é banco mesmo. Flamengo entra em campo no sábado, vai encontrar o Volta Redonda, esse é o jogo adiado que eu falei agora, tá? Ele é válido pela 3ª rodada do Carioca, cadê? Invicto e com apenas um gol sofrido na temporada, o elenco principal do Flamengo ainda busca o melhor futebol em 2024. O técnico Tite tem deixado claro que o principal objetivo neste início de ano é evitar as derrotas que foram frequentes no ano passado. Diz que o Flamengo ano passado perdeu muito. Talvez desde 2015 ele não tinha perdido tanto jogo assim, é isso, né? E aí eu coloquei para os atletas, eu digo, pai, é legal, nós de 12 do ano passado a gente ganhar 7, pô, legal. Agora perder 4 é muito para Flamengo. O próximo desafio será amanhã contra o Volta Redonda às 4 da tarde no Maracanã. A partida é válida pela 3ª rodada do Cariocão e caso vença o jogo adiado, o rubro-negro irá assumir a vice-liderança do campeonato a 2 pontos do primeiro colocado Fluminense. De La Cruz é a dúvida após machucar o ombro na vitória contra o Botafogo e será reavaliado hoje. De restante, a expectativa é que Tite repita o time mais uma vez. Já o adversário Volta Redonda segue buscando uma recuperação no campeonato. Após chegar à semi no ano passado, o time da Cidade do Aço ocupa a 9ª posição na tabela com 8 pontos. Rafa, tem novidade nos relacionados, é isso? Novidade. Segundo o reforço do Flamengo para a temporada, o uruguaio Matias Vinha, ele está relacionado para esse jogo atrasado, adiado, né, contra o Volta Redonda. E a programação dele é o seguinte, ele entra em campo, ele começa no banco de reservas, obviamente, já está recuperado da lesão. E após esse jogo, ele viaja domingo para a Itália para acompanhar o nascimento do filho. Depois ele retorna ao Rio de Janeiro e aí sim será apresentado na sala de coletivas aos jornalistas. Quando que nasce o filho dele? Domingo. Domingo? Aí ele joga no sábado? Joga no sábado, viaja para a Itália
e depois Que retorna ao Rio chique, de né? Janeiro. Ô, Rafa, como tá a situação do De La Cruz? Então, o De La Cruz, ele teve um trauma no ombro direito, se reapresentou ontem, fez trabalho específico na academia, será reavaliado e tem a última atividade de hoje à tarde lá no CT Jorge Elau, para o Tite fechar aí o time e a gente vai ter essa resposta logo mais. Vamos torcer para que não seja nada grave, né? Porque o De La Cruz precisa dessa sequência no início da temporada. O Tite vai precisar aí dar esse equilíbrio à equipe, com ele atuando junto com a Arrascaeta. Ô, Pedrosa, fala comigo. O que a gente vê é que o De La Cruz ainda, né, não mostrou aquele De La Cruz que a gente tem, cria expectativa, e eu falo a gente, que não é só o torcedor do Flamengo, né? Quem gosta de futebol, tipo, adora o futebol do De La Cruz, se assistir um jogo, como o Payet, que eu falo que eu gosto de ver o jogo do Vasco pelo Payet, o próprio Arrascaeta, é um jogador que é diferente, né? Ele ainda não aconteceu. Você acha que é porque tá breve? Eu acho que é, mas eu quero saber a sua opinião. Ou você acha que ele tá jogando num lugar que não é a dele? Eu acho que tá cedo, mas também não vejo ele tão adaptado àquele lado direito do campo. Sabe fazer? Sabe fazer, até porque ele tem muita qualidade com as duas pernas. Eu vejo o De La Cruz conduzindo tanto com a direita quanto com a esquerda. Mas aí eu vou além. Pensando no time, a entrada do Luiz Araújo no segundo tempo contra o Botafogo, ela deixou um Flamengo muito mais equilibrado do que com o De La Cruz ali. O Flamengo conseguiu tanto fazer jogadas pela esquerda quanto pela direita. Porque quando o De La Cruz está em campo e ele constrói muito por dentro, a jogada de ponta do Flamengo, que é uma jogada que o Tite gosta muito, ela é só feita com o Everton Cebolinha. E os times, os rivais, já entenderam que fazer uma dobra de marcação ali faz com que o Cebolinha não consiga tabelar, por exemplo, com o Pedro. Então eu acho que o Flamengo fica muito mais equilibrado com o Luiz Araújo em campo. Eu vejo que o De La Cruz ainda não se adaptou, o que é completamente normal. Tem que ter paciência com ele porque é um grande craque, mas ao mesmo tempo, hoje eu vejo um time do Flamengo mais equilibrado e jogando melhor com o Tite quando o Luiz Araújo está do lado direito. Ô, Rafa, segundo o Globo Esporte, o ex-zagueiro Juan tá de saída do Flamengo. Ele vai ocupar um cargo de coordenação na CBF, é isso que vai acontecer? Você tem informações? É isso mesmo. O Juan está deixando o Flamengo para trabalhar com o Dorival Júnior na CBF, na Seleção Brasileira. O Fabinho Soldado já tinha saído para trabalhar no Corinthians. A pasta do Flamengo do futebol teve uma reformulação. O Gabriel Skinner também, que era supervisor de futebol, foi desligado do clube ontem, depois de muitos anos. E o Luiz Carlos Azevedo, que já trabalha na base, e o Carlos Noval também assumem aí as responsabilidades. Só um minutinho aqui, rapidinho. Era isso que você estava olhando? Que eu ia perguntar se você queria que eu te perguntasse alguma coisa. Não, pode. Mas era esse? Manda pra gente, a gente mata no peito e faz o gol. Era esse que você estava vendo? Era esse drone aí? Exatamente. Que eu fiz assim pra eu te perguntar, o que é que você tá vendo que é pra eu te perguntar? Mas aí veio a câmera pra mim, eu tive que fazer aquela cara de televisão, entendeu? A tão sonhada reformulação que a torcida pede tanto dentro do departamento de futebol, aconteceu uma parte. Tem muita gente que pede... E qual é a outra parte? Tem muita gente que pede a saída do Marcos Braz, vice de futebol, tem gente que pede a saída do diretor executivo Bruno Spindel. Vamos ver, mas... Você gostou dessas mudanças? Olha, eu sinceramente... não sabia exatamente o que o Juan e o que o Fabinho faziam lá. Tanto é que o Fabinho saiu e ficou esse tempo todo um buraco. O Flamengo não colocou ninguém, não trouxe nenhum profissional de fora. O Juan, ele trabalhava mais com os jogadores e também com a comissão técnica. O Tite, inclusive, elogiava muito. Mas a torcida sempre cobrou uma reformulação, colocar pessoas capacitadas ali para trabalhar, gerenciar o ambiente, ter a cobrança, o que nesses últimos anos a gente não viu no Flamengo. Esse ano que é a eleição? Dezembro. É um ano que a gente começa a ver, a gente vai começar a ver o negócio ficar mais quente, né, Pedrosa? O que é natural. Claro, eu acho que não tem jeito, né? Ano eleitoral, muitas decisões são tomadas também baseadas na torcida, tá? Isso é fato, eu acompanho política do Vasco da minha vida inteira. Então, infelizmente, você tem que tomar algumas decisões para agradar a torcida. No caso do Juan, foi um convite da CBF. Eu acho que ele fazia muito mais esse papel oculto, que é difícil para a torcida também entender o que se faz. É só quem está ali no dia a dia, a gente não tem acesso a isso. Eu entendo também essa bronca da torcida com o Marcos Braz, por tudo que aconteceu também fora de campo. Ele até se acertou lá com o torcedor, mas para a imagem do Flamengo, o torcedor que se importa com o clube do Flamengo, com o clube de regatas do Flamengo, é uma imagem ruim, é uma imagem que traz uma situação ruim.
Então eu entendo completamente esse protesto. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o Marcos Braz é muito colado com o Landim. E eles foram, né, nessa caminhada aí, nessa campanha, sempre o fiel escudeiro. Então eu acho muito difícil que o Marcos Braz saia antes da eleição ou sendo numa continuidade de gestão. E você frisou muito bem, Fernandinho, é um ano eleitoral do Flamengo. Todo ano eleitoral, a gente sabe, né, que realmente é um ano conturbado. E o Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente, ele surge como o grande nome da oposição do presidente Rodolfo Landim. A princípio, o Bandeira não viria como candidato. A chapa lá da oposição, eles vão lançar um candidato e vão sentir um termômetro. Se esse candidato for bem, for aprovado, tudo bem. Agora, se não, o Bandeira pode sim vir candidato à presidência do Flamengo. Caramba, eu não sabia. Um beijo O pro nome é Eduardo forte, né? Bandeira, um cara muito educado, muito querido. Eu adoro o Eduardo. E eu sempre brinco, né, que pro torcedor rubro-negro tinha que fazer uma tatuagem na nuca, né, do Eduardo Bandeira de Mello, porque na gestão dele que tudo se organizou financeiramente e o Flamengo, que sempre foi uma potência, que é um canhão, que é um time de massa enorme, um dos maiores times do Brasil, ter uma questão financeira boa, começa a colher da forma que tem colhido nos últimos 5 anos. Então, assim, foi um trabalho árduo na gestão do Eduardo Bandeira de Mello para equalizar as dívidas e vai colhendo com títulos nos próximos anos, que é o que o Flamengo está acontecendo, né? Eu vejo uns rubro-negros menorzinhos que fica debochando no meu time, negócio de rebaixar. Eu falei, querido, mas você já brigou para não cair. É que você não sabe disso, porque você só vive essa fase boa do Flamengo. E muito disso tem do Eduardo Bandeira de Mello. Fala, Rafa, você queria falar? Só complementando o Bandeira com esse trabalho que ele fez no Flamengo de deixar a saúde financeira Sim. do clube, ele foi espelho para vários clubes do país. Perfeito. Inclusive o Mário Bittencourt, ele fala abertamente que ele segue o exemplo daquele Flamengo do Eduardo Bandeira de Mello. E que bom, né, que ele conseguiu deixar o clube sem precisar de SAF, sem precisar de investidor por fora, enfim. E que o Landim continue, né, com esse trabalho e o próximo presidente que entrar aí pelos próximos 3 anos em dezembro desse ano. Tenha essa responsabilidade financeira.